Bom dia, bom dia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como vocês estão? Mais uma manhã que o Senhor preparou para as nossas vidas, mais um dia do nosso devocional. E estamos muito felizes com aquilo que o Senhor tem feito, com tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. O Senhor, ele tem uma palavra, um direcionamento ao meu e o teu coração. Então prepara aí a tua Bíblia, o teu caderno, a tua caneta, prepara o teu coração e vamos para esse momento, essa manhã que o Senhor preparou para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira, dia de devocional, e hoje nós estamos aí com mais um devocional entre a semente e o fruto, o processo que essa semente vai passar para que esse fruto venha a nascer, em nome do Senhor Jesus. Então prepare aí a tua semente, prepare, guarde essa semente, lance essa semente em nome do Senhor Jesus. Não é mais um momento de nós retermos a nossa semente. O Senhor nos entregou, como ele diz na palavra dele, que é ele que nos provê a semente. Ele entregou uma semente para mim, uma semente para você. E quem sabe nessa manhã, essa semente é o chamado, essa semente é um louvor, essa semente é a palavra, é um sonho, é um projeto, essa semente é um sonho do teu coração, é uma promessa do Senhor. Em nome de Jesus, que seja o tempo de você lançar essa semente, a terra já está preparada e essa semente precisa dessa terra para que ela possa germinar em nome do Senhor Jesus. Na tua mão é semente, mas quando você lança essa semente, uma árvore vai nascer e vai gerar frutos em nome do Senhor Jesus. Então prepare aí o teu coração, eu tenho certeza que nessa manhã o Espírito Santo de Deus vai derramar sobre as nossas vidas algo poderoso da parte dele em nome de Jesus. Irmãs, nós vamos já orar, porque a nossa preleitora já está conosco, essa abençoada do Senhor, a nossa irmã Liege, que mais uma vez está aqui conosco, aceitou o nosso convite e nós vamos louvar o Senhor pela vida dela, vamos orar, vamos interceder por ela e por essa live em nome de Jesus. Nessa oração que nós vamos fazer agora, eu quero fazer essa oração porque eu quero orar também, apresentando ao Senhor e agradecendo ao Senhor, porque ontem foi aniversário da minha amiga, pastora Alessandra. Ô, Glória, ontem nós estivemos juntas, foi aniversário dela, mais uma primavera, mais um ano que o Senhor preparou para a vida dela e nós vamos abençoá-la nessa manhã. É o nosso presente para a vida dela. Eu te convido nesse momento para que você, juntamente comigo, interceda. Libera uma semente, libera uma palavra de vitória sobre a vida dela, em nome de Jesus. Vamos orar juntas nessa manhã, abençoando a vida da pastora Alessandra. Em seguida, eu vou passar para ela, está intercedendo pela vida da nossa irmã Liege, que vai ser a ministrante nessa manhã, que já tem uma semente no coração dela para repartir conosco, o pão fresco do céu, em nome de Jesus. Vamos orar? Amiga, que Deus te abençoe, que essa primavera chegue muitos e muitos anos na sua vida. Você é uma amada, você é uma querida, nós amamos a sua vida e nessa manhã nós queremos ofertar a nossa oração, a nossa intercessão sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, nessa manhã em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, louvar a Ti pela vida da pastora Alessandra, Senhor. Juntamente com as minhas irmãs, Senhor, no mesmo espírito, nós queremos abençoá-la, Pai. Nós queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre a vida dela, Senhor. Por mais uma primavera, mais um ano, pela saúde, pelo fortalecimento, Senhor. Porque a tua filha, Senhor, está aqui, Senhor, jorrando, Senhor, nesse tempo sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dela, Senhor.
Nós queremos nesse momento, Senhor, através dessa intercessão, profetizar sobre a vida da pastora Alessandra, sobre a casa, sobre a família dela, Senhor. Que ela receba, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a tua virtude, a tua paz, a tua presença, o teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a casa dela seja visitada pela tua bênção, Senhor. Dá estrutura para tua filha, dá saúde, dá ânimo, dá vigor, Senhor. Que ela seja fortalecida, Senhor, nessa manhã. Que ela receba a bênção do céu sobre a vida dela, sobre os sonhos, os projetos, Senhor. Tudo aquilo que está no coração dela e que vem da tua parte como missão, como propósito. Deus, que essa semente venha germinar, que ela não retenha, Senhor, as sementes que o Senhor tem entregue a ela nesse tempo, Pai. Que a casa dela seja bendita, que a vida dela seja bendita. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro nessa manhã, juntamente com o grupo Chamadas à Guerra, Senhor, com todas as irmãs que estão nessa live, nós abençoamos, Senhor, a vida da tua filha pelo teu nome, em nome de Jesus, Pai, e que ela viva tudo aquilo que o Senhor tem sobre ela, sobre a casa dela. Obrigada por ter nos presenteado com a vida dela, Senhor. Obrigada, Jesus, por mais um dia, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida dela, pela amizade, Senhor, pela aliança, Senhor, por trilhar o mesmo caminho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a casa, a vida, a família, em nome de Jesus. Seja abençoada, amiga, nessa manhã, em nome de Jesus. Amo você. Que Deus te abençoe e que essa semente que você carrega, ela possa germinar, que venha um tempo de florescer, de frutificar na tua vida, em nome de Jesus, minha amiga. Já passo para você, tá intercedendo pela vida da Liege nessa manhã, e quero mais uma vez agradecer, Liege. Obrigado, minha amiga. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus, pela tua prontidão, por essa manhã repartir o pão com as nossas vidas. Nós louvamos a Deus pela sua vida, Liege, em nome de Jesus. Amém, amiga? Graça e paz, mulheres. Glória a Deus. Bom dia. Que manhã abençoada, né? Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom compartilhar este momento de comunhão com todas vocês. É uma oportunidade que o Senhor nos dá, não simplesmente de renovar as nossas forças, de ter um crescimento espiritual, porque cada live, né, nós temos um crescimento espiritual, mas de estarmos conectadas, né? De fazer essa conexão. Eu quero aqui, né, agradecer, né, pessoalmente, agradecer a cada uma das irmãs que ontem te reservaram um tempinho, passaram ali no grupo, né, deixaram uma mensagem, uma palavra, uma profecia sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério. E eu quero dizer que eu amo cada uma de vocês, que vocês fazem parte, né, da nossa história, estão fazendo parte da nossa missão, né, desse propósito a qual o Senhor nos entregou, e eu sou muito grata a Deus. Que Deus continue abençoando, alcançando a cada uma de vocês com bênçãos, né, com prosperidade, com paz, com comunhão entre família, com crescimento espiritual, que tudo aquilo que vocês desejaram a mim, né, que vocês também possam tomar posse de todas essas bênçãos. Eu sou muito grata mesmo. Deus abençoe. Confesso que quando nós recebemos mensagem assim, o nosso dia, né, amadas, se torna ainda mais feliz, né? E eu sou muito grata a Deus, a pastora Karina, que é minha amiga, né? Que esteve aqui na minha casa, a pastora Raquel também, né? Então, agradeço muito a Deus, amados, porque o Senhor, Ele nos dá presente, né? Ele nos abençoa com pessoas. A Karina diz assim, que quando Deus ele quer nos abençoar, Ele nos dá pessoas. E é verdade, né? E o Senhor me presenteou com a vida de cada uma de vocês, e eu sou muito grata a Deus, né? Pela vida de cada uma de vocês, em nome de Jesus. E vamos, né?
agora mais um dia, né? Vamos agora abrir o nosso coração para poder ouvir, né? O nosso ouvido, para ouvir aquilo que o céu tem para derramar sobre as nossas vidas. Aleluias, né? Entre a semente e o fruto, né? Existe um intervalo, né? Existe um processo aí e o Senhor está nos ensinando esse processo e que nós possamos aprender e colocar em prática. Amém? Eu já quero agradecer aqui a vida da Liege, que já esteve aqui em outro momento, está hoje aqui conosco, né? Uma amada do Senhor. Que Deus te abençoe, minha amada. Obrigada pelo seu sim. E eu tenho certeza que da mesma forma que Deus ele tem te usado, hoje não será diferente. Amém? Vamos orar, amadas, pela vida dela, não para colocá-la nas mãos do Senhor, porque ela é uma mulher de Deus e já está, mas para que o Senhor venha, né, através dela, que ela venha traduzir tudo aquilo que o Senhor já tem colocado na mente e no coração dela. Amém? Senhor, oramos a Ti agora, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, para que em nome de Jesus, o Senhor venha, Senhor, preparar os nossos ouvidos, o nosso coração, nos dê um coração ensinável, para que possamos receber a Tua semente nesta manhã. E pedimos, Senhor, para que em nome de Jesus, o Senhor abençoe a Tua serva, que vai ministrar a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Toma a vida da Liege nas Tuas mãos, como o Senhor tem feito. Senhor, que ela venha transbordar aqui nessa live, que em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor já tem derramado sobre ela, tem colocado no coração dela, que ela venha traduzir, Senhor Deus, para nós agora. Senhor, que ela não venha reter nada, mas que ela venha entregar tudo aquilo que o Senhor já tem falado com ela, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que através, Senhor Deus, da vida dela, através da palavra que será liberada pela vida dela, Senhor, que possamos ser curadas, que possamos ser restauradas, que possamos ser, Senhor Deus, restituída, que possamos ser transformadas de dentro para fora, Pai. Que através da vida dela, Senhor, todas as mulheres que fazem parte deste grupo, chamadas à guerra, todas aquelas que de alguma forma, Senhor, estão retendo a semente, não sei se por medo, se por condições externas, né? Às vezes condições familiar, tem um opositor. Senhor, eu não sei qual que é o reter hoje das tuas servas, mas que em nome de Jesus, que nós possamos tomar posse da palavra, que possamos, Senhor Deus, fazer uma aplicação pessoal em nossas vidas e que a partir de então nós íamos viver a tua palavra e venhamos, Senhor Deus, aleluia, compartilhar essa semente. Que possamos, papai querido, não ter medo, pai, de semear, não ter medo, Senhor, de colocar a nossa semente, plantar a nossa semente em terras, pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que todo medo, que todo cansaço, que todo desgaste agora, em nome de Jesus, que saia em nome de Jesus. Prepara os nossos ouvidos, Senhor, tira toda a distração, tira todas as vozes externas, tudo aquilo que vem para distrair, tudo aquilo que vem, Senhor Deus, para tirar a nossa atenção, Pai, que em nome de Jesus, que seja destruído no poder do nome de Jesus. Abençoe a vida da tua serva, Pai, que ela possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, neste momento, estar à vontade para ministrar a tua palavra, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor já tem entregado, a semente, ela venha, Senhor Deus, entregar agora nesta live. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez quero agradecer ao Senhor. Obrigado, pastora Karina, pelo carinho, por mais esse convite. Né? Já amo vocês, sempre oro por vocês. Vocês são bênção, né? Um grupo de mulheres com seriedade, com temas muito fortes. Olha aquele de Isacar, da tribo de Isacar, como eu tinha falado, né? Eu já havia um ano estudando sobre as tribos de Israel. Um ano, né? Um ano. Para depois de um ano, o Senhor preparar para eu estar pregando a tribo de Isacar. E eu preguei em algumas igrejas depois daquele tema, assim, né? Né? Mas não é que aqui não tenha tempo, mas assim, com uma forma diferente, né? Que é mais. É uma pregação numa igreja diferente de uma live. A gente sabe disso, né? É a mesma potência, mas são coisas diferentes. E olha, ficou marcado, viu? No meu ministério, marcado nas igrejas onde eu passei, e eu sempre falo, esse tema foi de uma live de mulheres
arretadas e abençoadas. E até hoje esse tema fala muito forte no meu coração. E hoje não é diferente, né? Entre a semente e o fruto. E eu mandei para minha prima, para algumas amigas, para elas entrarem, não sei se vão conseguir. E são fortes. São temas muito fortes. Eu sei que tem um tema base, né? Mas o Senhor também me deu uma palavra, mas eu vou ler lá no tema, que está em 2 Coríntios 9, né? Eu não enxergo já muito bem. Aqui é meio escurinho, mas tá dando para vocês me ver, né? Que diz assim, o 5, né? O 6 diz: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E no segundo livro dos Reis, capítulo 4, é um texto tão pequenininho. Só fala aqui, só é aqui que o Senhor traz 4:42. É interessante que o Senhor ele guia, né, a vida de vocês e a nossa, porque é muito sério levar a palavra do Senhor. E quando vocês falaram, quando a pastora falou comigo, quero parabenizar a pastora Alessandra também. Eu amo fazer aniversário, viu, pastora? Dia 29 de junho é meu aniversário, mas eu começo a comemorar dia 1º de junho e vou até dia 30. Vocês já estão convidadas, ô glória. E o Senhor botou essa palavra no meu coração. E é muito tremendo isso, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 42, diz assim: 20 pães satisfaz 100 homens. E um homem veio de Baal-Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes na sua palha, na sua bolsa. E disse: Dá ao povo para que coma. Porém o seu servo disse: Como hei eu de pôr isto diante de 100 homens? E ele disse: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhe pôs diante e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. E quando veio esse tema, né, entre a semente e o fruto, e todo tempo a Bíblia nos dá como árvore, né? O Senhor, em todo tempo na palavra dele, nós somos árvores. Ele nos remete à árvore, o homem como árvore, né? A morte de Jesus foi na cruz que veio da árvore, o nascimento, né, ali dentro de um lugar não apropriado, a manjedoura. Ele fala, acho que Isaías, se não falha a memória, que ele, as raízes dele, né, como árvore, e ele iria para a cruz sobre o cedro e muitas outras coisas a Bíblia vem falando da gente acerca de árvore. Mas eu fiquei pensando, para ter árvore, para ter fruto, tem que ter semente, né? E tem que se plantar a semente. E semente, e já começa, o senhor fala muito forte comigo, porque a semente a gente não come, né? A semente é necessário plantar. A gente sabe que Paulo está falando acerca de ofertas, mas tudo ele leva a crer que também está falando acerca da plantação, do cultivo. Até porque o povo da Palestina, eles viviam, né, da agropecuária, da agricultura. Então, Paulo traz a questão da semente para eles poderem entenderem melhor a lei da semeadura, a lei, né, de quem vai semeando, vai colhendo. E eu amo pregar sobre semente, sobre terra, sobre fruto, sobre árvore, sobre florescer, porque é lindo demais. E quando chega aqui nesse versículo 4, ele fala de plantar, fala numa colheita e fala de distribuir aquilo que se plantou e daquilo que se colheu. E como Paulo fala, dar com alegria, não por necessidade, não, né, por dó, por pena, não, mas porque está dando com alegria, está tendo satisfação em estar dando a sua colheita. E é lindo a semente encontrando fruto. E mais assim, eu sei que é Deus por ir na vida das pastoras que bota esse sistema muito profundo. Porque há uma profundidade, eu sinto a presença de Deus dentro desse tempo. Porque se alguém come a semente, ou se alguém não descarta a semente, ela não vai produzir nada, ela não vai crescer, ela não vai produzir, ela não vai conseguir alcançar ninguém. Mas quando tu pega a semente e tu faz aquilo que lhe apraz para fazer e planta ela e põe ela onde tem que ser colocado. Eu sinto uma graça falando isso para vocês de Deus. É como o Senhor nessa manhã quer falar conosco.
pega a semente que ele te deu e planta em terra que ele está mandando plantar. Aí o Senhor leva a gente lá, se não me falha a memória, não sei se é Mateus, é o Lucas, que eu sempre troco, eu estou ficando velho, sobre a semente que é caída em lugares que não é apropriado. É como o Senhor nessa manhã vai nos dar até o direcionamento da onde se plantar a semente, porque tem tantas terras que a gente vai plantando a semente e a gente não vê as coisas acontecer. É porque a plantação está errada. A plantação está em terrenos errôneos. Está de qualquer maneira. Porque a semente, ela precisa morrer. E ela precisa ser escondida. Ela precisa ser guardada para que os passarinhos não venham pegar, para que a terra esteja boa, para que seja um lugar numa terra fértil, para que não venha sufocar com os espinhos, para que não venha estar de qualquer maneira e ela venha subir a terra e venha se perder. Aqui em casa tem muitas plantas. Minha tia é uma jardineira feita pelo céu. Onde ela bota a mão, que ela planta, aquilo cresce. E hoje de manhã, às 6 horas da manhã, eu olhando as minhas plantinhas, está crescendo tanto. E eu plantei com tanto amor e preparei uma terra especial. É como o Senhor está falando da semente que o Senhor tem dado na mão. Aonde a gente está plantando? Será que a gente está botando edição lá e está indo embora? Mas é como nesta manhã vai esse trilho, como está lá em Isaías. E o trilho de Isaías, que o trilho vai começar a mexer a terra. Aleluia! E o trilho vai começar a tirar os empecilhos, tropeço. Eu estou falando primeiro da semente, porque para o fruto ter fruto, a semente tem que estar bem plantada, a semente tem que estar bem ajustada. É como nessa manhã o Senhor vai botar um trilho sobre a nossa terra, sobre a terra que Ele já separou para a gente vir com a nossa sementeira, que eram bolsas que os agricultores andavam com a sua semente ali dentro separada. E eu acho tremendo de você separar a semente, de você não misturar a semente, da semente estar em boa qualidade. Irmãos, é algo assim de tanta profundidade que a gente ficaria aqui o dia todo falando sobre isso, mas eu vou resumir aquilo que Deus tem me dado para poder, parece, né, que não vai chegar em lugar nenhum, mas eu também, quando o Senhor começou a falar comigo, falei, Senhor, mas eu não estou entendendo. Ele falou, mas no final você vai entender que o final é melhor do que o começo das coisas. E o Senhor falar comigo de pegar aquela semente, a terra está preparada, e você esconder, e você guardar, e você tá ali cuidando daquilo que está escondido. E muitas vezes a semente precisa de tempo. Tempo para crescer, tempo para germinar, tempo para brotar, tempo para vir para fora. Porque às vezes está até germinando, mas está para dentro. Nada se apareceu ainda do lado de fora. E quem olha acha que até a gente perdeu aquela semente, que aquela semente não vai encontrar o fruto. Mas nesta manhã o Senhor falou, se você tratou a terra, se você arou a terra, se você jogou a semente que Ele tem dado na tua mão, isso vai crescer, vai se expandir de tal forma, vai ser assim, vasto a tua plantação, vai ser como, aí me faz lembrar quando Gideão, ele pegava trigo para malhar no lagar, porque a terra estava fraca, que os midianitas já tinham vindo, já tinha arrancado até a natureza, a novidade, ou seja, até o matinho que nascia, os amalequitas arrancavam. E houve uma escassez na terra. E essa escassez, lá na frente do livro de Ruth, a gente vê passando fome as pessoas, porque a terra não dava, a terra não produzia, porque alguém enfraqueceu, alguém roubou aquilo que foi plantado da terra. Mas é como hoje o Senhor fala para mim, para ti, para você, para nós, né? Ele vai fazer, tá escondida a tua semente. Ele vai cuidar da tua semente para que ela venha nascer e o fruto venha se encontrar entre o fruto e a semente. Vai ter fruto, minhas irmãs. Eu sinto a graça de Deus. Pastores, vocês vão ter fruto dessas lives, vocês vão ter fruto de todo o trabalho das vossas mãos, nas vossas igrejas, nos vossos ministérios. Às vezes, o maior dilema nosso é a gente ver o nosso ministério frutificar, e é tão difícil romper a terra, e é demorado. Irmãs, eu sinto a graça, é demorado, aleluia. A terra romper, a raiz rasgar a terra, às vezes é demorado, mas é Deus alicerçando algo embaixo.
baixo, alicerçando primeiro as raízes, alicerçando, caçando os minerais, os nutrientes, os lençóis freáticos, botando uma coisa vasta, mas com profundidade, porque o fruto que vai nascer nosso não vai ser podre, não vai ser fruto de enganar, não vai ser fruto, como diz lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que os currais não haja, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que seja uma oliveira bonita, uns frutos saudáveis da azeitona, mas quando bota na prensa que espreme não sai nada, aí ele fala, aí ela está mentindo que o produto tinha azeite, mas o produto não tinha, ô glória. Mas é como nesta manhã o Senhor está falando, o fruto que vai sair vai ser de uma terra tratada, vai ser de uma terra alicerçada, vai ser uma terra que vai ser feita e já com a intenção de se distribuir, de contribuir. Aí me lembra de Zaqueu, que quando sobe na figueira brava, nos sicômoros bravos, e Amós era um criador dos sicômoros bravos, o que acontece ali? Não é sobre a árvore que é brava, é sobre o fruto. O fruto já nascia e uma bactéria, quando entrava, apodrecia o fruto. E somente quem era especialista da área da agricultura conseguia pegar aquele fruto, vinha com bisturi, fazia uma cirurgia, era cirúrgico, rasgava o fruto, tirava a bactéria, e aí sim o figo começava a ter validade, porque senão era um figo de baixa qualidade. Era para os pobres comer, ou seja, era um fruto que era para qualquer pessoa comer. Só quem não podia, eram os menores, era os menosprezados, aleluia. Mas quem era rico não queria aquele fruto porque não tinha sabor, porque era apodrecido. E muitas vezes diz a história, diz o estudo, que ele apodrecia no pé que ninguém conseguia tirar. Mas quando alguém cheio da presença de Deus, trazendo para o mundo espiritual, alguém preparado que conhece a terra e conhece de fruto, vai lá com o bisturi, passa o bisturi, corta. Diz o estudo que ele tira aquela bactéria. E o fruto fica ali, dias sendo ali, ó, cicatrizado sozinho. Mas os dias vão passando e ele começa a ter qualidade para ser comestível por qualquer pessoa. Os frutos inferiores da figueira brava só comiam os pobres, porque não tinham o que comer, não tinham o que comprar. Mas é como se hoje o Senhor vai falando comigo contigo. Nossos frutos não vão ser para todos comerem. E não vão ter escolha de quem vai comer. E não vai ser a porcaria qualquer coisa, não, porque Deus não dá qualquer coisa pra gente. Nós vamos ser frutos, pessoas vão colher em nós, que nós vamos ser árvores frutíferas, maduras, como tâmara, aleluia, como álamo, como a figueira, como a palmeira. Nós vamos ser frutos que pessoas vão se alimentar de nós, mas frutos saudáveis, porque a nossa terra está sendo tratada pela palavra de Deus, aleluia. E por que eu estou falando tudo isso cerca da terra, do tratar da terra? Porque quando uma terra é bem tratada, lembra dos milharal de Boaz? Eram grandes, eram vastos, eram lindos. Lembra da vinha de Nabote? Era pequena, mas dava fruto, aleluia, incomodava. A vinha de Nabote incomodava Acabe, porque ele entendia de princípios, ele entendia de dar valor àquilo que fizeram lá atrás e veio como herança para ele. Sabe o que é lindo? Que o nome Nabote significa fruto. E como a gente está falando do fruto, olha que interessante, o fruto, ele não é para ser comido, mas a semente é para morrer. É como Nabote foi comestível, foi agradável, ele deu o seu fruto para os seus filhos, deu o seu fruto para toda aquela gente e para o céu, porque quando ele vira semente é quando ele morre, e ele virou semente. Sabe por que ele virou semente? Porque lá na frente, pelo fruto dele ter sido de boa qualidade e ele ter morrido, o seu sangue ter derramado na terra, o Senhor levanta o profeta Eliseu e fala: a casa de Acabe não ficará ninguém vivo. A casa de Jezabel não terá mais linhagem nem descendente. É Deus falando, teu fruto era bom. Tu virou uma boa semente. E essa semente vai germinar em justiça pelo meu povo. A adoração voltou em Israel depois que a família de Jezabel desceu. Tudo por causa que ela também tocou no fruto que era saudável do Senhor. Nessa manhã nós vamos ser frutos saudáveis. E aí já começa o Senhor a falar conosco do fruto. Este homem que veio de Baal Salis, ele trouxe na sua bolsa pães
primícia. É como se esse homem pegou a colheita, pegou tudo que tinha lá, como mandava assim, trazer aos sacerdotes, aos profetas, aquilo que era de melhor, aos sacerdotes aquilo que era primeiro. Primeiro da colheita tinha que vir para o sacerdote, mas agora esse homem há uma necessidade. É um homem que há uma necessidade de abençoar alguém. E alguém que estava passando necessidade. É um homem direcionado. Mas olha que tremendo. A semeadura dele, quando veio, a colheita dele, quando veio, veio de uma semeadura farta. Veio de uma semeadura próspera. Veio de um lugar que tinha tanto que ele botou no saco e foi para alimentar alguém. Eu acho lindo isso aqui, que ele fala as primícias. Ele trouxe ao homem de Deus não qualquer coisa. Aí se encontra a semente com o fruto, porque a semente foi muito boa. Então agora o fruto nasceu com qualidade. Não tem como dizia minha avó, muitos anos atrás, que já faleceu, mas eu não me esqueço das palavras dela. Ela dizia: quem planta vento, colhe tempestade. Mas é uma verdade. A gente não pode plantar a maldade, a vingança e não colher isso. A gente planta o que a gente colhe, porque cada semente, cada fruto, irmãos, eu sinto uma graça de Deus, minhas irmãs. Cada fruto tem a sua semente específica. Então a maçã não vai plantar o fruto da maçã e vai nascer abacate, não. Se plantar a semente da maçã, vai nascer maçã. Se plantar o fruto do abacate, vai nascer a semente do abacate, vai nascer abacate. Esse homem plantou frutos, sementes boas, em terras boas e colheu coisas boas. Mas na hora de distribuir, claro que às vezes nasce alguma coisa com uma deficiência ou outra. A gente vê cenourinhas que às vezes está agarradinha, batata que está torta, cenoura que está esquisita, né? A gente vê até algumas piadas, memes, que ninguém quer comprar ela porque ela é torta, porque ela é feia. Acontece algumas deformidades. Poucas, mas acontece, mas não invalida toda a colheita. Mas eu creio, conjecturando com a palavra de Deus, que esse homem de Salissa, ele veio colhendo tudo aquilo, as melhores espigas. Ele veio pegando a melhor que tinha da sua cevada, que é diferente do trigo. Ele pegou o melhor do seu trigo. Eu creio que ele pegou a melhor da flor de farinha, aquela farinha fina daquela época do Oriente, e ele começou a trazer na sua... E eu acho isso aqui sensacional, quando ele fala assim, ó, e trouxe ao homem de Deus 20 pães das primícias, os primeiros. Saiu os pães, ele trouxe 20 pães de cevada e espigas verdes. Ou seja, ele não trouxe nada que já estava seco, nada que já estava de qualquer maneira. Mas olha que coisa tremenda Deus falou comigo. A semente que você vai dar vai ser também uma forma de você estar plantando aquilo que tu vai colher. Aí é lindo que aí vocês botam a semente encontrando o fruto. Olha que coisa terrível. Da semente dele, nasceu os frutos, ele está levando os frutos. Mas esse fruto também vira semente. Oh, aleluia! É interessante, né, minhas pastoras? É algo assim que a gente não consegue. O mundo é loucura, meninas. Mas para a gente é poder de Deus, é graça. Eu que levo a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo, aleluia, os seus molhos. A Bíblia diz que ele traz. E alguém diz, mas é pouco. Como eu vou dar 20 coisas de cada um para essa gente toda? É muita gente. Mas a colheita que ele trouxe foi de coração. Aí, olha a semente, é lindo isso aqui. Eu fico maravilhado, irmão, porque eu sou assim mesmo, sabe? Eu gosto da palavra de Deus, eu fico cada vez mais maravilhado. Ele traz uma semente, ele pegou uma semente e plantou. Ele agora traz o fruto. Mas aí entra naquilo que vocês falam. A semente encontrou com o fruto. Por quê? Porque da mesma forma que ele colheu da semente que ele plantou e está com o fruto na mão, ele, quando entrega para o homem de Deus aquilo ali, do melhor da colheita dele, do melhor do fruto dele, aí, como diz lá em Coríntios, dá segundo o que propôs no coração, aleluia, não por necessidade, não, aleluia, vou ler até de novo, que diz, digo que quem semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia abundância, abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza e necessidade, mas porque Deus ama o que dá com alegria.
não é pecado, não é erro, minhas pastoras, se eu estiver errado, me corrija, você conjecturar. Eram 20, eram poucas. Aleluia, mas era de tanta qualidade. Ele propôs no coração dele abençoar. Às vezes a gente fala que, mas deu tão pouco, como a viúva, deu as moedinhas, mas era o melhor que ela tinha. Ele trouxe, de repente, a gente não sabe, né? Mas a gente conjecturando a questão de quando Paulo fala lá, você dá o que propôs no coração. O que ele propôs no coração, de repente foi só 20 ou de repente não, mas a gente vê que é com muita qualidade. Mas a gente vê que é com muita qualidade. É o que Paulo fala, não traz com tristeza, com amargura, não. Foi só 20 de cada. Mas a Bíblia faz questão de destacar que esse homem de Salissa, ele traz o que havia de melhor. O que havia de melhor lá, ele trouxe. Quem sabe os outros tinham deformidade. Quem sabe os outros, aquelas espigas que a gente compra no mercado, que às vezes está bem sequinha, né? Bem amarelinha, tem pouquinhas espigas, mas não. Quem sabe só essas 20. Eu posso conjecturar que a Bíblia me dá essa liberdade, né? Não de inventar, não de forçar o texto, mas de conjecturar. Porque se diz que ele trouxe 20 com qualidade e o Senhor recebeu, é porque o melhor dele era aquilo ali. Ele não trouxe só aquilo ali porque é aquilo ali que ele queria dar. Não, ele trouxe aquilo ali porque aquilo ali ele achou de qualidade. Se o resto estava bom, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, Deus aprovou os 20. Tanto a prova que agora Eliseu pega, ele traz, o homem de Deus pega os 20 pães, pega as cevadas, a espiga que está na sua bolsa e ele tira. Porém, ele disse, como hei de dar ao povo a esses homens? E ele diz, dá ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor, comer-se-á e sobejará. Então lhe pôs diante e comeram, e deixaram sobejos conforme a palavra do Senhor. Eu quero liberar isso aqui que eu sinto, eu estou toda arrepiada essa palavra para você. Eu não sei qual semente, o tamanho, a proporção, só digo uma coisa, a semente tem que ser de boa qualidade. Pode ser pouca. E não por questão de cara, mas questão de qualidade. Aleluia. Eu já profetizo na vida de vocês que abre a mão, calamandaraia. Emanjum de calachuri. É na mão. Ramando de calachuri. Sabe o que é lindo? É sobre as mãos. A colheita, a plantação, sempre primeiro tem que vir na mão. A semente tem que vir na mão para você ver, para você pegar. Você pode até pegar com a pá. Hoje em dia tem instrumento, mas naquela época era tudo com a mão. Quem sabe até para se cavar, se cavava com a mão e vai se jogando, e vai se jogando. Mas olha, o agricultor ele olha na mão e ele vê, a semente é boa, vou jogar. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. E reparte com 2, com 3, com 4, com 10, que foi. Eclesiastes diz, lança lá, não só hoje, mas todos os dias, lança, vai lançando. Porque tu não sabe qual vai brotar. O rio Nilo subia e, quem sabe, levava a semente embora. E ficava pouquinho. Aí, outro dia, ela plantava de novo, o rio Nilo achava e a semente estava lá. Umas crescia, outras morria, mas algumas dava crescimento. E ele diz que quando ele vai colher o que ele plantou, que a água não levou, que a terra própria não sufocou, não matou, que foi de qualidade, ele começa a colher e a distribuir. Eu profetizo que tu vai começar a distribuir aquilo que tu plantou com qualidade, o que propôs no teu coração. Às vezes a gente propõe dar pouco, porque é o que a gente tem do melhor. E Deus começa a crescer esse negócio, eu sinto a presença, e Deus começa a criar uma situação, e aquilo que era pouco começa a ser muito, e aquilo que parecia ser uma festinha pro teu filho vai começar a ser um festão no salão, e aquilo que começou a tua oferta, começou com R$1, com R$2, vai chegar a 1 milhão, a 10 milhões, a 100 milhões, porque eu creio que tu vai ser próximo para ajudar a casa do Senhor. Começou com uma congregaçãozinha, aleluia, mas foi plantando, semeando, chorando, contribuindo segundo propor no coração, mas com qualidade. Aquilo cresceu tanto que virou uma catedral, aleluia. Você queria só uma portinha no fundo do teu quintal e Deus começou a abrir portas imensuráveis com filiais. Tu começou a
trazer uma palavra na live. Deus está lançando essa semente que é você sobre o mundo. A pastora, são pastores em São Paulo, algumas em outras regiões do Rio de Janeiro, nas capitais, mas daqui a pouco vocês vão estar expandida pelo mundo. E quando vocês não forem, a semente de vocês irão, porque farão discípulos, e essa semente somos nós. Nós somos frutos de alguém. Nós somos semente, alguém vai ser fruto nosso, e o fruto nosso vai gerar, e isso vira uma abundância de coisas. Aleluia. Que você receba essa palavra nesta manhã. Alamandaraia, Calamandioandaraia, Calachuri. Que possamos ser como um homem de Salissa, contribuir segundo, propor no coração. Mas foi tão de Deus, foi com tanto amor que esse homem de Salissa dá primícia. Ele poderia ficar e vender o melhor, mas ele falou: não, eu vou lá abençoar o homem de Deus, eu vou lá abençoar aqueles homens que têm fome, já tinha fome na panela, já tinha sequidão na terra. E ele falou: não, eu vou lá abençoar, eu vou lá dar. Irmãos, aquela semente, quando o profeta começa ali a apresentar o Senhor, é lindo demais. Eliseu começa só em vir na mão de Eliseu. E ele diz, ele lançou, ai, Jomandara, nessa manhã lança uma palavra sobre a tua semente. Lança sobre essa semente. Tudo que tu for lançar no reino de Deus como semente, lança com propósito. Vai botar R$ 1 de oferta, ou seja, 100.000. Lança um propósito ali naquele envelope, em nome de Jesus. Vai abençoar a vida de alguém. Lança uma semente, mas lança também uma palavra. Quando tu receber a semente, lança uma palavra sobre esse fruto que tu recebeu. Alguém teve uma semente, plantou, colheu, pegou o fruto se encontrou com a semente. Sabe por quê? Esse homem vai virar semente de novo, porque ele vai voltar a plantar e ele vai voltar a colher muitos frutos. E Eliseu falou: entrega. Entrega, porque todos comerão. Ah, eu sinto a graça. É Deus falando: contribua segundo as tuas forças. Porque eu amo que dá com alegria. Que alegria Deus sentiu desse homem de Salissa. Alamandaraia. Calamandiomando de Calachuri. Ai, que alegria! O Espírito Santo me diz que sentiu no homem de Salissa. Oferta a semente plantada e colhido o fruto desse homem. Quando entregue ao profeta com tanto amor, e o Senhor recebeu aquela oferta, aquele fruto. E a semente virou fruto, e o fruto virou alimento, o alimento virou bênção. Que a gente seja assim, minhas irmãs, um fruto de qualidade, ainda que somos poucas. Essa live é uma live que foi uma semente que alguém lançou para ter essa live. E os frutos que sou eu, é você, os raminhos estão nascendo. Aí a Bíblia diz lá em Cantares, que Salomão diz: Sulamita, o tempo de cantar chegou. As flores do figuinho já tá dando os figuinhos. As oliveiras já está florescendo. A videira já está florescendo. Mas cuidado com as raposas e com as raposinhas. Porque elas vêm para destruir e acabar com a vinha. Mas ninguém vai acabar com a tua vinha. Ninguém vai tirar a tua semente. Ninguém, passarinho, erva daninha, terra árida, terra que não infértil, não. Eu profetizo que essa live é uma terra fértil e que vai estar uma semente escondida. E no tempo determinado essa terra vai romper e vai a semente encontrar seu fruto. E o fruto vai ser dado a quem precisar com abundância, contribuindo com alegria para a obra do Senhor. Eu sou um fruto desta live. Eu sou um fruto porque alguém jogou a semente, que é o meu nome, dentro dessa live. E eu estou frutificando com vocês. Meninas, vamos frutificar juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Nós estamos contribuindo, eu estou com alegria nesta live. E sempre que precisar para qualquer coisa, eu estarei aqui frutificando, sendo um bom fruto dentro desta live, que é uma terra fértil para ser semeada a palavra de Deus e colhida por cada uma de nós. Que Deus abençoe, pastoras Karina, pastora Alessandra, a vida de vocês. Que Deus abençoe a casa de vocês. Que vocês haja frutos em abundância.
que ainda que a abundância seja com 20, seja com 100, para 20, tamanho da colheita da sementeira, mas a sementeira de vocês vai dar fruto. Que Deus abençoe. Dá e dá com alegria, segundo o que propôs no coração. E o que eu propus no meu coração hoje foi dar o melhor desta palavra. Foi o que o homem de Salissa fez. Deu o melhor. E eu dei o melhor para vocês, no nome de Jesus, com alegria. Muito obrigada, minha pastora. Que Deus abençoe a vida de vocês rica e abundantemente. Porque hoje a semente encontrou com fruto. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que live, irmãs, que palavra, que presença. Estou aqui recebendo na minha alma, no meu coração, como o Senhor falou conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Eu creio, Liege, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Eu sinto como se o Espírito Santo quisesse ampliar a nossa mente para nós conseguirmos entender na totalidade o que Ele está fazendo com essa semente. A nossa visão enxerga tão pouco daquilo que o Senhor quer realizar, e o Senhor quer ampliar a nossa mente dos lugares a atingir essa semente. E talvez essa semente seja a terra do coração de alguém. Talvez essa semente seja alguém que está do teu lado, em nome do Senhor Jesus. E como foi falado aqui, nós vamos esconder a nossa semente. O lugar de esconder essa semente na terra. E não é qualquer terra, é a terra que o céu já está liberando para nós prepararmos, em nome do Senhor Jesus. Semana passada o Senhor falou para nós sermos intencionais sobre esse semear, intencionais na nossa semente. Hoje o Senhor veio falando muito sobre a terra, sobre nós não ser qualquer terra, mas nós prepararmos essa terra, irmãos. Ser uma terra que vai receber a nossa semente para que ela não se perca, para que seja a terra que vai receber a semente, poder germinar em nome do Senhor Jesus. Uma coisa ficou muito forte que a Liege falou, é que um fruto com deficiência não invalida toda uma colheita. E eu creio nisso em nome do Senhor Jesus, que esse fruto nas nossas vidas está sendo gerado para a glória do nome do Senhor. E como esse homem, nós vamos dar ouvidos à voz do Senhor. Como esse homem, que o Senhor trabalhe no nosso coração para fazer, porque o que ele fez também foi uma entrega, né, Liege? Ele entregou, foi uma entrega. Foi a entrega de um fruto que ele teve o trabalho de semear. E por muitas vezes, né, irmãos, nós queremos reter a semente, mas também segurar o fruto. Como que dizendo, não, foi nós que plantamos, foi esse o esforço, mas o fruto é para ser compartilhado. O fruto é para alimentar alguém. O Senhor não nos vai dar nada para que seja só para nós. O que o Senhor está nos dando é para compartilhar, é para as minhas irmãs, é para a descendência, é para gerações que virão. Em nome do Senhor Jesus, essa semente carrega um peso de geração. Essa semente carrega um peso de descendência. Arabaracando, oremanácia. Essa semente carrega um peso de futuro, o Senhor está falando nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, semeie. E como o Salmo 126 diz, às vezes esse semear é com lágrimas, é com esforço, é com entrega, é com sacrifício. Mas você volta com os molhos, e agora? O que vai fazer com esses molhos? O que vai fazer com esses pães? O que vai fazer com esses frutos? Rabachou, isso não pode parar em você. Esses frutos têm que ser compartilhados. Se for para semear, irmãos, para ter frutos só para você, ebarachou, nós não entendemos o propósito do reino. O propósito do reino é alimentar, o propósito do reino é repartir, o propósito do reino é dividir, demandava sou, porque quem recebe o fruto de alguém, esse alguém vai entender que também precisa semear.
Orabaio. Sabe como eu vejo nessa manhã, Liege? Deremandavácia. Ando comondarabachai. Através dessa palavra, o Senhor dizendo, vai ser um compartilhar de frutos. A terra está dando trabalho, a semente está dando trabalho, mas o Senhor está dizendo, continue plantando porque é para o reino. Não pare em você. Alcança a tua casa, alcança a tua família, alcança a tua descendência, alcança gerações, alcança até quem você não conhece. Esse fruto chega lá, gente, quem tem uma lavoura que planta, ele nem sabe quem é que vai se alimentar daquilo. Chega em mesas que ninguém conhece. O Senhor está dizendo, esse fruto vai chegar em mesas que você nem sabe. Arabaio, vai ser compartilhado em mesas. Então, em nome de Jesus, vamos ampliar a nossa visão e a nossa mente para entender que essas lives nós estamos semeando e que essa semente, esse fruto vai além de nós, não para em nós, não é segurado no nosso território, ele vai se expandir. Demidácia. Foi para isso que o céu nos chamou. O reino é compartilhado. Alimente alguém. Reparta esse fruto com alguém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Talvez essa manhã tenha alguém precisando ser alimentado pelo teu fruto, o fruto da tua árvore, que me dá cenário show. Hoje nessa manhã eu precisava ser alimentada pelo fruto que a Liege carregava. E ela compartilhou o fruto nessa manhã comigo e com você. Qual o fruto que você pode compartilhar? Não seja egoísta, irmãos, em nome de Jesus. Não retenha, não retenha. A gente só semeia porque Cristo nos dá semente. Cristo é que nos dá a semente. E se nós começarmos a querer ter esse fruto só para nós não vamos alcançar o propósito do reino. Para que você quer essa semente? Qual é o teu propósito com essa semente? É para guardar para você? É para se encher? É para comer tanto, tanto, tanto e só engordar? O Senhor está dizendo nessa manhã, não, é para liberar para alguém. Você semeia, mas o teu fruto compartilha com alguém em nome de Jesus. Oh, Liege, obrigado. Obrigado, minha querida, por essa palavra. Eu sei que é o céu sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, Liege. Em nome de Jesus, que você continue sensível à voz do Senhor e com esse amor pela palavra, com esse desejo que eu vejo como uma criança, aquele desejo pela palavra. É lindo ver você ministrando, porque você tem desejo pela palavra, a gente sente com a tua maneira de expressar isso. Que o Senhor te abençoe, minha amiga, em nome de Jesus, que Ele jorre sobre a tua vida mais e mais, que essa semente dê frutos em nome de Jesus, que aquilo que você compartilhou nessa manhã, acesse também a tua mesa, acesse também a tua casa, acesse também os sonhos do teu coração, em nome de Jesus, e que nada se desperdice, nada fique retido, que venha sobejar, em nome do Senhor Jesus, que nada venha faltar. Que Ele te supra, que Ele te guarde, que Ele te esconda como semente de baravachaio, porque o propósito do fruto está sendo gerado, que você encontre as águas profundas dessa terra, que você se alimente delas nesse tempo, porque tem algo que vai lançar, que vai aparecer
aparecer. Quando a semente ela floresce, aleluia, quando a semente ela frutifica, ela morre na terra, ela aparece, o broto aparece. O Senhor está dizendo que esse tempo, Liege, na tua vida é tempo do broto aparecer, é tempo dos sinais do Senhor, é tempo de você ver aquilo que você semeou germinando. Arabacandaramaio, aquilo que os teus olhos não viram ainda, virem aquilo que o Senhor está realizando através da tua semente, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém. Minha amiga, paz para você orar pelas nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Palavra poderosa nesta manhã, né? Que direcionamento que o Senhor nos entregou usando a vida da tua serva Liege. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida, glorificar a Deus pela tua vida, por essa entrega, né? Por você não reter a semente e ter entregado em nossa terra. E ela falou algo que marcou bastante, né? O fruto só vai nascer de terra tratada. Então é isso, o Senhor, Ele está tratando as nossas terras, irmãs. Ele está tratando as nossas terras. E nós tivemos aí umas lives, né, de discernindo o tempo. E é isso, né? É nós sabermos, discernimos esse tempo. Porque são várias sementes, né? Aqui diz que ele fez 20, né? Ele levou 20 pães. Então, são várias sementes nas nossas vidas e cada uma delas pode estar em um processo diferente, né? Tem algumas que possam estar num processo de tratamento da terra, tem outras que já estão plantadas, aguardando o que ela disse, né? Que existe o tempo para a raiz, né? Para rasgar ali a terra e a raiz nascer e ficar em evidência, aparecer. E muitas vezes a gente acaba desistindo nesse tempo. Eu não estou vendo nada, então eu vou desistir. Mas aí o Senhor, Ele me leva ali na passagem do cego Bartimeu, né? O cego Bartimeu, ele não via, ele não enxergava, a palavra diz. Mas ele ficou com o que ele ouvia, né? Porque a Bíblia diz que ouvindo, né, que estava vindo, começou a clamar. Então, se nós não estamos enxergando ainda o fruto, se nós ainda não estamos enxergando o fruto germinar, vamos ficar com o que nós estamos ouvindo. Você não está enxergando ainda uma transformação na vida daquela semente que você tem entregado no altar, que você tem orado, que você tem pedido para o Senhor, você ainda não está vendo ali o fruto nascer, fica com o que você está ouvindo. Que é o quê? Que é para a geração. Que o nosso fruto, aleluia, vai alimentar pessoas, aleluias. Faça como Bartimeu, eu não enxergo, mas eu ouço. E o que eu ouço me sustenta para mim continuar no caminho, para mim continuar a clamar. Então, que o que nós estamos ouvindo aqui na live venha sustentar a mim e a você, para continuarmos a clamar o Senhor, a crer que no tempo certo nós vamos enxergar e nós vamos visualizar esse fruto em nome de Jesus. Muito obrigada, minha amada, que Deus te abençoe, que o seu ministério venha se expandir, que essa semente que você entregue com tanta alegria, ela venha chegar, como Deus já usou a pastora Karine, em mesas, em lugares, e alimentar uma multidão. Que o Senhor prepare multidões para serem alimentadas pelas palavras que Ele entrega através de você. Em nome de Jesus. A tua família, os teus amigos, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero agradecer todas as irmãs por estarem conosco aqui nessa live. Vamos orar agora agradecendo. Amém? Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida da Tua serva, que esteve aqui, Senhor Deus, juntamente conosco neste momento de aprendizado, que trouxe, Pai, essa palavra diretamente do Teu trono aos nossos corações, nos alinhando, nos alertando, nos trazendo, Senhor Deus, um renovo, Pai, sobre aquilo que o Senhor tem sobre nós. Senhor, porque muitas vezes os dias são difíceis e nós não conseguimos enxergar muitas vezes o fruto ainda, Pai, e nos desmotivamos, nos desanimamos.
pensamos às vezes até em parar, em desistir. Mas nesta manhã, Senhor, eu oro por cada uma das mulheres que fazem parte deste grupo, que tem nos ajudado, Senhor, nesse propósito e nessa missão. Deus, eu oro por cada semente aqui que está, Senhor, na vida de cada uma dessas mulheres. Senhor, que em nome de Jesus, que nós possamos compartilhar a semente, que nós possamos, Senhor Deus, não simplesmente reter essa semente, mas que essa semente ela possa ser compartilhada, ela possa ser semeada, que possamos semear na vida de outras mulheres, que através das nossas vidas nós possamos influenciar, impactar. Senhor, que através das nossas vidas nós possamos, papai querido, aleluia, motivar outras mulheres também a se levantarem na tua presença, a estarem na brecha, a buscarem momentos de comunhão, momentos de aprendizado da palavra, de oração, Pai. Senhor, nós vivemos em tempos aonde, papai querido, a tolerância tem sido tão pouca. Hoje as pessoas não se toleram mais. Hoje as pessoas não querem mais compartilhar nada. Não, se tiver bom para mim, tá bom. Hoje essa questão do ego, ela está em evidências em todas as coisas. É o amor próprio, que é bom sim, precisamos ter, mas às vezes está em forma de exagero, chegando a ser algo, Senhor Deus, de não nos preocuparmos com aqueles que estão do nosso lado, sendo que a tua palavra diz que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, esse amor que vem de ti. Nós aprendemos, Pai, com a vida da tua serva, pastora Karina, que o Senhor é o amor, é o próprio amor, que o amor tem nome, aleluia, e é Cristo. Pai, que nós possamos, Senhor Deus, saber semear essa semente do amor, seja em nosso lar, seja em nossa casa, seja em nossa família, seja no ambiente de trabalho, que eu possa, Senhor Deus, ter amor para com esse próximo, Pai, em nome de Jesus. Deus nos ajuda a ser melhor, nos ajuda a ser uma terra tratada, como foi falada nessa live, nesta manhã. Senhor, se existe, Senhor, entulhos que tem, Senhor, ocupado o espaço da terra e do plantio, que em nome de Jesus que o Senhor venha tirar. Se a nossa terra, Senhor, ela está, papai querido, aleluia, com capins, com matos, com ervas daninhas, que muitas vezes tem abafado a semente e tem impedido o nascimento do fruto. Pai, que nesta manhã a nossa terra ela seja limpa, ela seja, Senhor Deus, carpinada, que possamos passar verdadeiramente um trator, Senhor, e nos permitir ser limpa, ser restaurada na tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que possamos, papai querido, ser bênção na vida de outras pessoas. Toma a vida de cada uma das minhas irmãs nas tuas mãos no dia de hoje. Senhor, as situações que elas têm a ser resolvidas, os lares, as famílias, os casamentos, as sementes, papai querido, que o Senhor tem entregado, talvez um sonho, um projeto, algo que o Senhor entregou na mão delas para cuidar, para zelar, Senhor. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Senhor, nos dê discernimento, nos dê entendimento e sabedoria para cuidar da forma certa, que não viemos, papai querido, desprezar ou simplesmente guardar a semente, deixar uma semente simplesmente guardada e ela vir a apodrecer. Tem semente que não pode guardar, Senhor, que no momento que tira, aleluia, é necessário se colocar no solo, muitas vezes nem plantar em si, mas colocar para que o sol venha secar, aleluia, oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã que o teu Espírito Santo venha visitar a vida delas, venha dar discernimento, venha dar sabedoria. Tome cada família nas tuas mãos, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, 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 amadas. Deus abençoe. Ao meio-dia nós estaremos um grupo. Fiquem com Deus.